Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 22 de outubro. Estamos com um alimento diário, no intervalo do alimento diário, dessa série, Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 3. Tudo faço por causa do Evangelho. Senhor Jesus, nós estamos ruminando, nós estamos repetindo a semana 8, com a mensagem 24. A nossa identidade ministerial. Senhor Jesus, baseado na ordem dos apóstolos, seguindo aquilo que eles direcionaram para nós. Nós estamos ruminando nessa semana, Senhor Jesus, para extrair dessa semana mais riquezas. E para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo Espírito, o Senhor vai nos conceder espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na Sua palavra, qual a Sua direção para nós, e sabedoria na hora de aplicar isso ao nosso viver e levar isso para outras pessoas. O importante é sempre, pelo exercício do Espírito, a gente conseguir identificar a voz do Senhor, a direção que Ele quer dar para nós. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, o título de hoje é A Ordem na Casa de Deus. Senhor Jesus, como nós estamos repetindo, ruminando essa palavra, sempre deixo aqui embaixo na descrição o vídeo onde já foi compartilhado essa porção, onde foi lido todos os versículos, foi lido todo o alimento diário. Então se você quiser acompanhar a leitura novamente, o link está aqui embaixo na descrição. Como está ruminando, eu não vou fazer a leitura, vou só complementar a palavra aqui, compartilhando um pouco aqui alguns outros pontos. Ó Senhor Jesus, a palavra de Deus ela é rica. Senhor Jesus, cada vez que a gente lê a palavra, a gente deve voltar na palavra novamente, Senhor Jesus. Ruminar essa palavra, a característica dos filhos de Deus precisa ser essa, de ser como animais ruminantes. Por isso o Senhor ele nos compara com ovelhas, Senhor Jesus. São animais limpos, que tem o casco fendido, Senhor Jesus. O casco fendido quer dizer discernimento, e são animais ruminantes. Eles extraem o máximo de nutrientes daquilo que eles estão comendo. Então a ovelha, ela tem 4 estômagos, então ela mastiga uma primeira vez, isso vai para o estômago ali, é digerido um pouco, depois aquilo volta para a boca, ela mastiga aquilo novamente, extrai mais nutrientes, depois vai para o outro estômago, isso fica indo e voltando várias vezes, até ela extrair o máximo de nutrientes possível. E assim a gente deve fazer com a palavra. A gente não deve tomar a palavra de Deus rapidamente, superficialmente, mas cada dia mais a gente procurar entrar, nos aprofundar nas riquezas de Deus. Ó Senhor Jesus, Ele deixou para nós a palavra escrita, para a gente poder sempre retornar à palavra. E como eu já compartilhei aqui, nós temos níveis de crescimento espiritual. No início nós somos como bebês, e a gente precisa de tomar o leite espiritual, a palavra básica, sobre a fé básica, o início da nossa fé cristã, coisas que vão apoiar o nosso viver diante do Senhor. Senhor Jesus, e depois de um tempo a gente vai comendo mais alimentos sólidos, nos aprofundando mais na palavra. Mas, infelizmente, a maioria dos cristãos não conhece isso e fica apenas na superficialidade da letra. Apenas dando voltas na mesma coisa, não procurando a direção de Deus. Ó Senhor Jesus. Mas a gente tem crescimento. Um irmão, uma vez, ele compartilhou algo que ilustra muito bem isso. Ele fala, ele dá um exemplo de uma criança pequena, que vai numa casa e acabou fazendo xixi no tapete. E aí o dono da casa fica aborrecido, mas, poxa, é uma criança. Aconteceu, fez xixi ali, eu não sabia, ou vazou. Mas depois que essa criança for maior, se você mandar ela fazer xixi no tapete, ela não vai fazer. Porque ela sabe que ali não é o lugar de fazer xixi. Ó Senhor Jesus. Então, da mesma forma, nós temos níveis de crescimento espiritual. Então o Senhor ele vai mostrando para nós as coisas aos poucos, Senhor Jesus. Então depois a gente precisa ir voltando na palavra, está sempre lendo a palavra, Senhor Jesus. Os irmãos sempre nos encorajam que para cada ano que você tem de cristão, você tem que ter lido a Bíblia inteira pelo menos uma vez por ano, Senhor Jesus. Então final do alimento diário, os últimos alimentos diários, os irmãos sempre têm colocado a leitura bíblica, Senhor Jesus. Aí a gente pode acompanhar, ler a Bíblia toda durante o ano, Senhor Jesus. Então a gente precisa exercitar o nosso espírito, precisa conhecer a palavra. E quanto mais a gente vai lendo, a gente percebe que alguns versículos passaram batido.
né, algumas coisas a gente olha e fala assim, poxa, eu não me lembro de ter lido isso. Ó Senhor Jesus, porque o foco era outro. Né, mas conforme nós vamos avançando, a gente precisa estar atento, né, à vontade de Deus. Né, como eu compartilhei ontem. Né, Senhor Jesus, a gente precisa perceber, né, a mudança da era. Nós estamos no fim, né, da era da igreja, da era da graça. Daqui a pouco nós vamos entrar na era do reino. Senhor Jesus, a gente precisa estar preparado. Né, o Senhor quer nos preparar, Ele quer nos edificar. Né, e no dia de hoje, no final, Ele fala que o nosso serviço ao Senhor, a gente precisa ter como meta a edificação da igreja. E assim a gente vai ter a bênção de Deus em tudo aquilo que a gente for realizar. Tudo nosso precisa ser bem feito, né, bem realizado diante do Senhor. Né, no ambiente da igreja, né, a gente tem que fazer as coisas bem feitas, não fazer de qualquer jeito. Né, Senhor Jesus, não dar sobras para o Senhor. Muitas vezes é isso que a gente faz. A gente gasta nossa energia, nosso tempo, nossos pensamentos, um monte de coisa. Depois fala que está cansado, né, aí quer se entregar ao Senhor de qualquer jeito, quer dar as sobras para o Senhor. Ó Senhor Jesus, não, a gente precisa exercitar o Espírito, né, e ter as forças renovadas para ter vigor diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, né, ser como Josué e Caleb, né, que ali, né, já com 85 anos, né, falavam ali que, né, 40 anos atrás, né, eles tinham recebido a ordem do Senhor, estavam cheios de força e vigor. Mas passados 40 anos, né, eles ali já com 85 anos, eles tinham ainda a mesma força e o mesmo vigor, né, para ir, para voltar, né, para cumprir a vontade de Deus. Assim devemos ser nós, né, ser cada um de nós. A gente está andando, está vivendo na carreira cristã, passamos por várias situações, mas o nosso vigor precisa ser o mesmo. Nós precisamos ter o mesmo desejo, né, de servir o Senhor, de buscar a sua vontade, de nos aprofundar na palavra. Ó Senhor Jesus. Né, e o Senhor ele quer que a gente esteja sempre se perguntando, né, Senhor, como está o meu serviço a Ti? Ó Senhor Jesus, precisa ser com o mesmo vigor, né, sempre buscando o direcionamento do Senhor. E nesse dia de hoje, né, ele vai tocar justamente nessa questão, né? Existe uma ordem na casa de Deus. Senhor Jesus, ordem não é só uma questão de mandar, né, mas ordem é uma questão de colocar cada coisa no seu lugar. O mundo ele é um caos. As pessoas começam as coisas, não sabem como vai acabar, né? Mas na vontade de Deus existe uma ordem. Né? O Senhor ele já estabeleceu todo o seu plano, toda a sua vontade, e para isso a gente precisa sempre procurar, né? Fazer aquilo que Ele está nos direcionando. Né? Senhor Jesus, a gente tem que perceber aquilo que Deus quer nos revelar. Né? Senhor Jesus, ontem você pode ter lido uma porção da palavra e Deus te deu uma direção. E hoje o Senhor te levar a mesma porção da palavra te dá uma outra direção. O Senhor precisa ter liberdade em nós para fazer isso. Ó Senhor Jesus. Né? Então ele mostra também que tem uma frase que ele fala que os serviços da igreja precisam ter ordem, porque do contrário o Senhor não vai ter autoridade sobre nós. Né? O Senhor ele precisa ter voz de comando, né, sobre a nossa vida. Nós precisamos estar preparados para ouvir, né, o falar do Senhor, ouvir a sua direção. Senhor Jesus. E se não houver ordem, né, se não houver as coisas feitas do jeito que Deus estabeleceu, né, a gente sai da esfera de ação de Deus, então Ele não tem autoridade sobre nós. Senhor Jesus, a gente acaba meio que sendo rebelde, né, meio que se afastando daquilo que Ele direcionou. Ó Senhor Jesus, precisamos dar valor, né, à igreja, né, dar valor à casa de Deus. Senhor Jesus, né, como já compartilhei, a igreja não é um lugar, é uma esfera. Senhor Jesus, e para que serve a igreja? Né? A igreja não é uma pessoa, né? O ajuntamento dos filhos de Deus, são vários irmãos, né, ajuntados para fazer a vontade de Deus. Né? E para isso a gente precisa de um lugar, né, para se reunir, né? Senhor Jesus. E aí a gente precisa proporcionar o melhor para os irmãos, para as pessoas se sentirem, né, aconchegadas, bem recebidas, né? Senhor Jesus. Né? E aprender também a se voltar para a vontade de Deus. E aqui ele dá o exemplo, né, que o próprio rei Davi, né, preparou todo o material para edificar o templo, mas tudo foi em abundância, foi com o melhor material, o melhor que ele podia fazer. Né? E essa precisa ser a nossa atitude para as coisas do Senhor. A gente sempre precisa procurar, né, Senhor, eu quero ter a melhor palavra, né, quero ter um coração de amor, né, receber as pessoas do melhor jeito possível. Senhor Jesus, dá o meu melhor para o Senhor, não quero dar sobras. Senhor Jesus. E aqui ele mostra para nós, né, a questão do louvor. Né? Louvar não é só cantar, não é só tocar instrumentos, louvar é profetizar. Senhor Jesus, eu também sirvo na música, eu também toco no instrumento musical e eu sei muito bem, né, quando você está no Espírito,
né, o serviço é diferente. Você profetiza com o instrumento. Você leva os irmãos, né, a saírem da esfera própria, das preocupações, do cansaço do dia. Você transfere os irmãos para uma esfera celestial. Né? Agora, né, um instrumento mal tocado fora do Espírito, né, Senhor Jesus, né, não vai levar os irmãos a se concentrarem naquilo que realmente importa, que é a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, por isso que Jesus, né, quando ele andou, ele fez tantos milagres, tantos sinais, para quê? Porque as pessoas não ficassem voltadas para essas coisas, mas estivessem com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, né, para ouvir o testemunho de Jesus. Ó Senhor Jesus. E da mesma forma está mostrando para nós o louvor. Né? O louvor, né, ele fala Deus para as pessoas. Então a gente precisa crer nisso, né, de que ao tocar um instrumento, ao cantar, nós estamos profetizando. Estamos levando a palavra de Deus. Profetizar, né, eu já falei, não é adivinhar, não é falar coisas a respeito do futuro, embora às vezes, né, a palavra de Deus nos mostre coisas futuras, Senhor Jesus. Mas o profetizar é falar aquilo que Deus deseja. Um profeta de Deus, né, ele fala aquilo que o Senhor quer. Por isso que a gente vê lá no Velho Testamento, né, assim diz o Senhor. Ó Senhor Jesus, porque era assim que o Senhor estava falando para eles e eles levavam isso para o povo. Hoje da mesma forma, né, por meio do louvor, a gente precisa fazer isso. E até isso Davi se preocupou, por ele ser músico também, né? Senhor Jesus, em gerar ali um louvor contínuo. Né? E ali ele chamou ali, né, os três irmãos ali, né, família de três irmãos ali, né, Asaf, Emã e Gedutum. Né? E dessas famílias foram levantados, né, todos ali mestres, né, todos eles ali prontos para servir. E fica um princípio ali também. Todos eles estavam debaixo da ordem do rei. Senhor Jesus. Né? Aqui o irmão toca que o nosso serviço de música não tem que ser para algo para projeção pessoal, né? Composição de hinos, né? Não é para descarregar sentimento pessoal, mas é para edificação da casa de Deus, é para seguir a direção da palavra profética, é para seguir segundo a palavra do rei, debaixo das ordens do rei. Né? Não é de qualquer forma. Né? E aí quando vai separando aqui, ele vai mostrando, né? Formaram ali, né, 288, né, Senhor Jesus. Hoje nós temos, né, o serviço de louvor, né, hoje, né, que é o 288, né, o worship, né, que é adoração, né, em inglês. Os irmãos botaram, né, esse tema, né, 288, por quê? Porque quando a gente vê aqui em 1 Crônicas 25, né, Senhor Jesus vai separando ali, né, as famílias ali, vai separando em números de 12. E são 24 famílias de 12. Então, né, 24 vezes 12 dá 288. Para que eles tivessem louvor, né, continuamente, 24 horas por dia. Então eram esses grupos de 12 aqui, né, cada um tinha ali seu chefe, tinha seu líder, para poder separar o serviço de cada um, para que não deixasse de ter louvor na casa de Deus. Ó Senhor Jesus. Né, então tem até um hino, né, que a gente tem que falar que o diabo ele teme, né, e sempre temeu muito mais o louvor do que o lamento. Né, Senhor Jesus. Né, quando a gente está ali, né, quando um filho chora, né, o pai corre, né, para socorrer. Né, quando a gente está ali, né, ali diante do Senhor, né, de maneira oprimida, a gente reconhecendo ali que a gente está passando por certa situação, o Senhor sempre vai vir e nos socorrer. Né, Senhor Jesus. Né, e o inimigo ele teme, né, quando a gente vai em busca do Senhor diante das situações. Mas ele teme muito mais quando a gente passa a louvar. Né, porque quando a gente vai louvando, a gente vai purificando o nosso coração. A gente não se deixa abater pelas situações, mas a gente vai se achegando ao Senhor com um coração de gratidão. Ó Senhor Jesus, a gente vai invocando o nome do Senhor. E a Bíblia fala, né, quando eu invoco o nome do Senhor, os meus inimigos eles batem em retirada. Ó Senhor Jesus, então o inimigo ele teme. Né, ele sempre temeu muito mais o louvor do que o lamento. Né, mas louvar não é simplesmente cantar, né, é tocar naquilo que está no coração de Deus. Senhor Jesus, então o ministério de louvor, né, é para nos levar a palavra. Né? Eu já compartilhei aqui, né, que muitas vezes, né, ao tocar o hino, né, que tem a ver com a palavra da semana, a ver com o encargo da semana, muitas das vezes ele só no compartilhar, né, dos irmãos ali, né, em cima do hino, muitas vezes o encargo da mensagem já é liberado. Né? Aí quando o irmão ele vai compartilhar, né, o irmão que vai profetizar naquele dia, que vai levar a palavra, né, Senhor Jesus, ele só tem que chegar ali, complementar e enfatizar alguns pontos. Porque foi tudo levado debaixo da ordem do rei. Foi tudo feito ali de acordo com a direção do Senhor. Ó Senhor Jesus. Né? A ordem na casa de Deus e tudo o que fazia no tempo de Moisés era debaixo das ordens de Deus por meio de Moisés.
e no tempo de Davi, debaixo das ordens de Deus por meio de Davi. Então eles estavam ali buscando, né, a vontade de Deus, e o Senhor estava instruindo ele a maneira de fazer. E o povo fazia o quê? Obedecia. Senhor Jesus, né, a gente não deve fazer as coisas meramente por encargo pessoal. Né, assim não tem como o Senhor nos abençoar. Né, mas se a gente segue, né, segundo a direção de Deus, a gente tem a bênção de Deus. É importante a gente ficar claro, né, a respeito disso, né, exercitar o Espírito, buscar, né, a vontade do Senhor. Né, e assim a gente vai servir, né, servir a Deus sempre como meta, sempre como objetivo a edificação da igreja. Né, Senhor Jesus, sempre o crescimento dos irmãos. Né, assim o Senhor vai nos abençoando em tudo que a gente realiza. Ó Senhor Jesus. E a gente vê ali, né, conforme o Senhor foi separando ali, né, de 12 em 12 ele foi nomeando quem estava à frente de cada família, de cada serviço. Senhor Jesus, é importante, né, haver liderança na igreja, liderança nos serviços. Né, Senhor Jesus, por que o Senhor aqui o colocou, né, deu o nome? Né, Senhor Jesus, não era para exaltar ninguém, né, não era para aquela pessoa desse ordem, né, voz de comando, isso e aquilo, não. Mas é para que a pessoa percebesse, né, buscasse, percebesse que ela tem a responsabilidade, né, de buscar o encargo do Senhor e garantir que todos aqueles que estão envolvidos no serviço também estejam ali de acordo com o encargo do Senhor. Então aquele que lidera precisa estar claro e ele tem a responsabilidade de guiar, né, todos os irmãos a tocar no Espírito. Né? O líder não é para ele ser servido, né, não é para ele receber uma honra pessoal, para ele se projetar, né, Senhor Jesus, mas ele precisa ter essa preocupação de que todos estão ali, né, devidamente no Espírito, todos estão ali devidamente encorajados, né, voltados para a direção de Deus, claros, né, a respeito daquilo que o Senhor deseja falar. Ó Senhor Jesus, por isso que mostrou, né, a casa de Deus precisa de louvor continuamente. Nós vamos estar sempre atentos, né, a respeito daquilo que está acontecendo, né, Senhor Jesus. Essa semana eu li, né, uma história, né, Senhor Jesus, de uma pessoa falando, né, que teve um ano muito ruim, que naquele ano, né, ela fez uma cirurgia, né, e depois já estava ficando já velho, cansado, né, e aí seu filho teve um acidente e foi um ano muito ruim. Né, e aí ele estava escrevendo tudo isso e aí a sua esposa leu, né, e aí pegou aquilo ali e escreveu para ele um outro bilhete. Né, Senhor Jesus, mostrou para ele fez uma cirurgia, mas para melhorar a saúde dele, porque já tinha um problema que já incomodava ele há anos. Né, ele já estava idoso, mas porque ele viveu uma vida muito boa, né, se aposentou e agora pode ter tempo, né, para poder fazer as coisas que ele tanto gosta. Né, o seu filho teve um acidente, ele teve apenas o prejuízo do carro. Né, o seu filho sobreviveu, né, ficou bem. Né, ainda tem o seu filho, não o perdeu, então foi um ano maravilhoso, né, Senhor Jesus. Então eu estava mostrando ali que dentro da mesma situação que aconteceu, né, tinham dois pontos de vista diferentes. Por isso que para isso serve o louvor. Nós temos passado por situações, com certeza, né, os nossos problemas são diferentes, cada um está passando por uma situação, mas a solução dos nossos problemas é a mesma. Independente do problema que nós estejamos passando, a solução é a mesma, é Cristo, né? E esse crucificado. Por isso a gente precisa aprender a louvar, né? Ver que nós temos problemas, sim, mas nós temos um Cristo que nos ama, né? Senhor Jesus, que se aproxima de nós, né? Que está sempre disposto ali a nos perdoar, a nos abraçar. Então a gente tem que louvar esse Senhor. O Senhor me escolheu e me colocou na igreja. O Senhor me deu um encargo, o Senhor me deu um serviço para servir a Ele, eu que não sou digno de nada. Ó Senhor Jesus, então ao invés de a gente olhar para os problemas, vamos olhar para o Senhor. Vamos ver o outro lado da moeda. Né? Vamos ver a metade do copo cheio, não vamos ficar enxergando a metade vazia. Né? Senhor Jesus, né? Como os irmãos têm sempre compartilhado, né? Que os problemas, né? São oportunidades disfarçadas, são bênçãos disfarçadas. Oportunidade que o Senhor está nos dando de a gente chegar mais perto dele, conhecer ele mais intimamente, né, e a gente poder também testificar o poder de Deus. Né, ali quando o Senhor realizava certos milagres ali, né, e alguns discípulos perguntavam para ele: Senhor, quem pecou? Né, foi esse? Foi seus pais? O Senhor falou: nem uma coisa nem outra, mas é para que nele se manifeste o poder de Deus. Se nós não passarmos por situações, se nós não experimentarmos o poder de Deus de fato, como é que nós vamos dar testemunho desse poder? Você fala assim: Deus é poderoso. Alguém fala para você:
Como você me prova isso? Aí você fala, não sei, nunca passei por nada. Mas quando você passa pelas situações, você tem clareza. Você pode mostrar para a pessoa, né, o que de fato é o seu. Óbvio que a gente não vai procurar problemas, né? Senhor Jesus. Mas a gente precisa estar claro, né, que nós precisamos louvar o Senhor. O louvor na casa de Deus precisa ser contínuo. Nós precisamos, durante todo o nosso tempo, né, estar ali voltados para a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. E é para isso que serve o louvor. Quando a gente fica nas murmurações, a gente não consegue enxergar Deus nas coisas. Por isso eu falo, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quando você vai louvando, você vai tocando no sentimento de Deus, né, na direção, né, do hino ali, né, profetizando ali a profecia que o hino quer trazer para você, a palavra de Deus, né, Deus falando com você. Ó Senhor Jesus. Obviamente, né, que são hinos espirituais e não hinos superficiais, como tem muitos por aí hoje. Mas graças ao Senhor também tem muitos hinos com experiências ricas, né, Senhor Jesus. Né, ministérios de louvor que realmente estão voltados para a vontade de Deus. Que a gente aprenda, né, a ter um louvor, né, na casa de Deus continuamente. Na casa de Deus somos nós. O nosso coração precisa estar sempre grato ao Senhor. Jamais deve esquecer, né, todos os benefícios que o Senhor tem feito para cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Né, e assim a gente vai lembrando, né, que louvar é para profetizar. Né, louvar é para falar a vontade de Deus. É para levar as pessoas diante da presença de Deus. Ó Senhor Jesus. Quanto mais claro a gente tiver a respeito disso, mais a gente vai perceber a nossa identidade ministerial. A gente vai perceber que o Senhor nos chamou para servir a Ele, de acordo com a vontade dEle, não a nós. Quanto mais no Espírito a gente tiver, quanto mais o louvor, quanto mais gratidão tiver no nosso coração, mais a gente vai buscar, né, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus nos abençoe, né, e nos ajude a enxergar, né, tudo aquilo que Ele tem feito conosco, que a gente possa louvá-lo, né, agradecer a Ele por tudo a todo o tempo. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.